Olá, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez nesse canal. Eu sou o Delton, missionário de Missões Nacionais, pastor da Igreja Batista Missionária aqui em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e lhe convido a explanarmos mais um texto da Palavra de Deus essa noite. Abra sua Bíblia no Salmo 91, versos de 13 a 16. Nós já temos algumas quartas-feiras que nós temos abordado esse tema e hoje a gente termina nos versos de 13 a 16. Todos acharam? Amém? Vamos ler então? Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Bom, como nós já tínhamos falado, como a gente vem falando sobre esse tema, né? Salmo 91, é um salmo que ele não deve e não precisa ficar literalmente aberto num lugar da nossa casa, numa mesa ou coisa parecida. Ele precisa ser vivido, ele precisa ser vivenciado, não literalmente, mas crendo no que realmente as palavras diz aqui para nós. Então, nós hoje estamos literalmente, completamente isolados, e vivendo aí o 30º dia do mês, em isolamento social, pelo menos. E o propósito de nós falarmos desses salmos, desde a primeira quarta-feira que nós lançamos o desafio, o propósito é um conforto e um encorajamento da parte de Deus aos que desejam viver fielmente ao Senhor. Aos crentes que desejam não só buscar mais intensamente o Senhor, mas viver sob a cobertura desse Deus. A ideia não é a gente ler e ver promessas ou absorver palavras bonitas de esperança, mas exclusivamente nos detemos nesse Deus Altíssimo, no Deus Todo-Poderoso, que pode nos guardar no tempo da adversidade, que pode nos manter íntegros no tempo da aflição, no tempo da assolação, no tempo da praga. E é onde nós podemos também, não só sermos cobertos e protegidos por esse Deus, bem como conhecermos mais esse Senhor e estarmos mais íntimos com Ele. Sabe aquela ideia de conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo, que diz a Bíblia em Oséias? Pois bem, esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Ele proporcionou esse tempo de isolamento, esse tempo de limite, para que nós busquemos a Ele enquanto é possível achá-lo, conforme diz lá em Isaías capítulo 55. E aquele que nos protege, aquele que nos dá tranquilidade em tempos de adversidades, em tempos de crises externas, lutas internas. O contexto dá um entendimento específico de batalha. Então, se você olhar o texto todo aqui, você vai ver uma ideia de preparação para uma batalha. É algo específico para luta, é algo específico. Então, se eu vou para uma batalha, eu preciso me arregimentar, me preparar, eu preciso ter um Deus que me cobre, um Deus que me guarda, um Deus que me protege. E aí a ideia de proteção vem no Senhor, o Deus El Shaddai, o Deus Elion, o Deus Elion, o Deus Altíssimo, e o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Pois bem, nos versos de 13 a 16, nós dá a continuidade dos benefícios que nós temos como resultado da escolha que fazemos. Você escolhe andar debaixo das asas do Altíssimo, aquele que habita diante da sombra do Altíssimo,
né, do onipotente, do onisciente, do onipresente, esse vai obter proteção em todo o caminho, em todos os sentidos, em todo o tempo, né? Aqui o texto diz: se você fizer do Altíssimo o nosso abrigo, né, o seu abrigo, e do Senhor o seu refúgio, ou seja, se nós tivermos o Senhor como nosso abrigo, único abrigo, né, em tempos de adversidade, e o nosso refúgio em tempos de batalha, de guerra, nenhum mal vai nos atingir. Até pisar num animal feroz ou num animal letal, né, como uma cobra venenosa, nós não seremos feridos nem mortos. Pelo contrário, a nossa poderosa proteção estará presente. O Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, estará presente. Aqui está descrito, né, numa linguagem figurada de proteção do Senhor a nós. Mas aí nós podemos entender, para o nosso contexto, algumas coisas importantes. Primeiro, nada será capaz de nos prejudicar por causa do amor leal de Deus. Eu vou repetir: nada será capaz de nos prejudicar por causa do amor leal de Deus. A lealdade e a fidelidade de Deus serão evidentes, são evidentes e serão evidentes para que comprove quem tem o poder para eliminar toda forma de mal. Independente do que nós vivemos, independente do que nós passamos, independente do ambiente que estamos, se ele é hostil ou não, se é um ambiente desconhecido, se é uma situação desconhecida, Deus está presente. E Ele estando presente, Ele tem poder para nos livrar de qualquer coisa que venha a nos prejudicar. O seu amor leal, a sua fidelidade é constante às nossas vidas. As ameaças não serão problema para nós. E não de uma maneira pedante, né, orgulhosa ou altiva, mas com humildade e com serenidade e entendimento eu vou poder dizer: o Senhor é o meu refúgio, o meu abrigo. Nada eu tenho medo, nada eu posso temer nesse mundo, né? Olha o que a Bíblia diz em Salmo 100, verso 5. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. E olha também o que diz lá em Salmo 103, 17. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Olha que legal. Ou seja, a nossa descendência desfrutará dessa proteção por conta da escolha que nós fizemos hoje. Se você escolhe andar com o Deus Altíssimo, viver sob a cobertura do Senhor, a sua descendência vai colher isso em todo o tempo. De geração em geração, essa proteção vai perdurar, ela vai permanecer. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. A minha pergunta para você é a seguinte: o que você escolhe para lhe cobrir de proteção? O que você tem escolhido como sua proteção, como sua cobertura? O que você tem escolhido para ser o seu esconderijo do mal, né? E aí uma segunda coisa que a gente vê também no verso 14 aqui dessa palavra, onde diz lá: porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Aqui é interessante que a pessoa vai falar assim: mas Deus conhece o meu nome, aqui Deus me ama, Deus me resgata. Olha só, se você olhar lá no versículo 10, ou melhor, 9, diz assim, ó: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Aí pula lá pro 14, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Aqui, quando você olha lá no verso 9 especificamente, se eu e você fizermos do Altíssimo a nossa cobertura, nós estamos também interagindo com Deus, no sentido de declarar a Ele o nosso amor e a nossa confiança em relação a Ele. Ó Deus, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor pode me cuidar, eu sei que o Senhor pode me curar, eu sei que o Senhor pode me proteger, eu sei que o Senhor pode me guardar. Isso é uma declaração de amor ao Senhor, confiar nele. E aí, ele declara na sua palavra, em contrapartida à minha atitude,
né? Porque ele me ama. Ele quem? O homem ama a Deus. Essa declaração é Deus falando do resultado do relacionamento que o homem está tendo, que nós estamos tendo com ele. Ou seja, nós estamos agradando o coração de Deus quando nós obedecemos. O homem que conhece a Deus, o ama e se dedica completamente em obediência a ele. Olha o que a Bíblia diz em João 14,15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. É interessante que quando nós amamos a Deus, como que a gente vai provar isso? Obedecendo os mandamentos do Senhor. E não será uma via de mão única, né? Onde só nós vamos amar a Deus, onde só nós vamos obedecer, onde só nós não somos um robô, Ele não nos fez um robô. É também uma interatividade onde Ele vai agir em nós, né? Olha o que diz também o texto de João 14:21. Mostra que nós também seremos amados por Ele, né? De quem tem os meus mandamentos, eles obedecem, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha que interessante, olha que maravilhoso essa palavra. O Senhor, Ele vai me amar e de uma maneira intensa, porque somente intensamente, um relacionamento íntimo, real, pessoal, fervoroso, de perto, é onde Ele vai se revelar a nós. Ele vai mostrar quem é Ele, qual é o seu nome, como é a sua proteção em relação a nós. Muito bom isso, né? Pois bem, não há nenhuma razão para você duvidar da proteção divina. Não existe nenhuma desculpa para você duvidar, nenhuma razão, nenhum fundamento para você dizer, eu não confio em Deus. Porque está declarado na palavra o quanto Ele te ama e o quanto Ele te protege. Ele prova isso dizendo, né? Quem me ama, eu também amarei e me revelarei a Ele. E aí o que é interessante nesse verso 15 é que quando eu clamo ao Senhor, no verso 14, né, perdão, quando eu amo o Senhor, quando eu me expresso em amor a Deus, um relacionamento de amor com Ele, o texto diz que Ele me resgatará. O texto diz também que Ele me protegerá, e o texto também me diz que eu, né, no relacionamento de buscar a Deus, eu vou conhecer o seu nome. Olha, como que Ele se revelará a mim e a você? Me resgatando do poder do pecado, me tirando do poder das trevas, me limpando. A Bíblia diz, lá no Evangelho de João, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho dito. E uma coisa interessante é que o pecado não vai mais fazer parte da minha vida, vai ser um acidente de percurso, não vai ser mais uma constante. E eu vou poder viver uma vida livre da escravidão do pecado. Por quê? Porque o Senhor foi o meu resgatador. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre essa terra. Pois bem, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é o nosso resgatador. Aquele que nos protege das ameaças iminentes do inimigo. Ele nos protege, Ele nos livra do mal, Ele nos faz invisíveis ao inimigo. Nenhum mal sucederá contra nós, nenhuma arma forjada prevalecerá sobre nós, é o que a palavra de Deus diz. Então, meu querido, Ele nos protege de todo o mal. É claro que você precisa obedecer o que diz o texto lá no verso 9. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, então esses benefícios é sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo que você faz. E aqui no caso, no verso 14 ainda, aquele que se deixa ser conhecido. A palavra de Deus diz que aquele que buscar o Senhor o encontrará. E quando o Senhor é encontrado por nós, Ele também muda a nossa vida, muda a nossa sorte. Ele nos dará o privilégio de conhecê-lo pelo seu nome. E qual é o nome que está sendo dito aqui? A palavra está dizendo aqui, se você fizer do Altíssimo, né, El Elyon, e do seu abrigo, o seu abrigo, né, do Senhor
o seu refúgio. Esse Senhor aqui é YHWH. Significa então que o nome do Senhor é impronunciável. Também significa que, sendo impronunciável, os seus atos são sobrenaturais. As suas ações, o seu poder é sobrenatural. Eu não consigo mensurar, dimensionar o tamanho do poder de Deus. Significa que todas as suas obras são de soberania. Aqui demonstra o seu caráter. Nós conhecemos a Deus pelo caráter que Ele tem. Nós conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. O Senhor Deus, Ele é o que para você? O Senhor Deus tem se apresentado a você como? Como você tem buscado a Deus? Que Deus você tem buscado? Né? E por fim, nós temos aqui a palavra no verso 15. Nós podemos seguir dizendo, o texto diz o seguinte: Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Aqui são as palavras de Deus em relação ao homem. Aqui é a palavra de Deus falando o resultado de um relacionamento íntimo com Ele. Ou seja, na presença do Senhor somos abençoados, meus queridos. Na presença do Senhor você é abençoado. Na presença do Senhor eu sou abençoado. Na presença de Deus, o Senhor, o El Elohim, El Shaddai, El Elyon, nós somos abençoados. Clamamos o seu favor e somos atendidos. Olha aqui, Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Temos respostas com Deus, né? Olha o que a Bíblia diz lá em Jeremias 33:3. Clame a mim e eu responderei e direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus nunca nos deixará falando sozinhos. A palavra diz que Ele estará atento, sempre atento, que Ele está sempre atento ao nosso clamor, à nossa necessidade. Você pode ver isso lá em Isaías 59:1. Ele não está com as mãos encolhidas nem os ouvidos tapados para não ouvir, para não atender. Quem sabe você tem deixado de clamar, deixado de pedir a Deus, não só porque você acha que Ele não vai responder, porque Ele está muito longe, mas também porque você está em pecado. A Bíblia diz no mesmo texto, né, de Isaías 59, o verso 2, o que faz a separação entre Deus e o homem é o pecado. E, amado, eu desafio você a confessar diante de Deus o seu pecado e abandoná-lo, porque aí Deus vai responder, porque Deus vai vir e a presença dele vai te abençoar. Uma coisa que nós vemos no texto aqui no verso 15, temos respostas ao Senhor, né? Outra coisa que a gente vê, na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo. Isso que significa sustento de Deus. Na presença do Senhor somos abençoados porque somos sustentados, né? Olha o que a Bíblia diz em 2 Crônicas 20:20. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão vitória. Olha que coisa interessante. E nós podemos viver em paz, porque sabemos que confiando em Deus, o Senhor vai nos dar a vitória, o Senhor vai nos dar o sustento. Então, o que significa que eu não preciso ficar preocupado com o que eu tenho que comer, com o que eu tenho que vestir, com o que eu tenho que fazer ou coisa parecida. Eu posso confiar no Senhor, porque Ele me sustenta, né? E aí, olha o que diz a Bíblia em Salmo 3, verso 5. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Ô, meu querido, aqui é uma vida de paz, né? Aqui é uma vida de satisfação, uma vida de tranquilidade, porque Deus tem cuidado, Deus tem suprido, Deus tem abençoado, Deus tem dado tudo o que nós precisamos. E aqui, uma coisa interessante que a palavra de Deus também nos encoraja a nos dar, é que vou livrá-los e cobri-los de honra. Sabe aquela palavra que quando a gente fala, né? Deus vai me honrar, ou você ouve alguém falar, Deus vai me honrar para isso ou para aquilo, ou nesse momento, naquele tempo.
Às vezes alguns censuram, né, dizendo que Deus, que nada, Deus, quem é Deus para te honrar ou coisa parecida. Mas a Bíblia declara que o Senhor vai nos honrar. A Bíblia, tem outras versões, diz que ele vai nos glorificar. Olha que interessante. Então nós somos honrados quando nós fazemos do Altíssimo o nosso abrigo e do Senhor o nosso refúgio. Somos honrados pelo Senhor. O Senhor promete nos honrar depois de cada batalha. Não importa, meu querido, você possa estar vivendo uma batalha atrás da outra, né? Uma batalha semana após semana, mas está acontecendo o sustento de Deus nessa batalha, está acontecendo a bênção de Deus nessa batalha, está acontecendo que Ele está preparando a honra a você no final dessa batalha. Cada luta que você passa e você vence, por ser vitorioso em Cristo, você também é honrado. Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel 2,30. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. E o que Jesus ensina também no Novo Testamento? Ele diz que aquele que se envergonhar dele será envergonhado diante do Pai. Aquele que não perdoa também não será perdoado. Então, é uma coisa em que o Senhor é uma coisa espelhada, é uma atitude espelhada. E amados, olha o que a Bíblia diz em João 12:26. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Quem disse que Deus não honra? Está aqui na palavra de Deus dizendo que o Senhor nos honrará. Deus Pai nos honrará. Que maravilha, né? Que maravilha. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, você tem honras para receber das mãos do Pai. E aí nós também vemos aqui no verso, né? No próprio verso 16. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Sabe o que isso quer dizer? Que você tem o privilégio de viver a eternidade ainda aqui na terra. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, você ainda vai ter um bônus aqui na terra, né? Você vai ter vida longa, né? Essa é a melhor de todas as promessas do Senhor, meu querido. É a melhor de todas as promessas do seu povo. Existe coisa melhor do que ser imortal? Existe coisa melhor do que ser eterno? Não tem, né? Pois bem, e começar a viver isso antes de ir para o céu. Não ser morto aqui e reviver coisa. Não. O servo de Deus, ainda que morra, a Bíblia diz o quê? Ele viverá. Aquele que obedece e aquele que é fiel ao Senhor. Né? Olha o que a Bíblia diz em Salmo 21:4. Ele te pediu vida e tu lhe deste vida longa e duradoura. Olha que legal. Uma vida de gratidão como sacrifício a Deus produz honras a Ele e você recebe vida longa na terra. Então, quando eu honro ao Senhor, Ele ministra na minha vida longa. Não é só porque eu obedeço meu pai e minha mãe para ter vida longa, mas eu obedeço o Senhor e sou fiel a Deus em todos os meus caminhos, eu recebo vida longa. Olha o que a Bíblia diz lá em Salmo 50:23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. É a salvação. Eu lhe mostrarei a salvação de Deus. Eu lhe mostrarei o reino dos céus. Eu lhe mostrarei o que está preparado de bom na eternidade para você que tem me honrado, para você que tem me buscado, para você que tem me obedecido. Isso é especial, meus queridos. Isso é muito bom. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, você tem esse benefício preparado para você. Às vezes a gente fica na expectativa, né, de receber um benefício, seja do governo, seja por uma ação, né, na justiça ou por alguma coisa, mas não existe benefício melhor do que a eternidade ao lado de Jesus Cristo. Não existe benefício mais precioso do que a vida nas mãos do Senhor. Não existe coisa melhor do que viver uma vida segundo a vontade do Deus Altíssimo.
Então, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer com clareza, com certeza, com tranquilidade: o Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Deus tem sido maravilhoso em todos os momentos na sua vida, na minha vida. Deus tem se mostrado poderoso na batalha, seja qual for a batalha, seja qual for o momento, qual for o ambiente, Deus se faz presente com poder e graça. Então, o propósito desse texto de Salmo 91 todo, de 1 a 16, firmar os seus passos no caminho do Altíssimo e a sombra do Todo-Poderoso. Nós aprendemos a passar pelas batalhas, pelas crises, pelas dificuldades, pelas adversidades, independente de como elas vêm, se vêm diretamente de Satanás, se vêm se vêm pelos homens, enfim, independente da circunstância, nós temos um Deus que Ele é soberano sobre todas as coisas, nós temos um Deus altíssimo, nós temos um Senhor que nos guarda, que nos protege, que nos sustenta, porque nos ama. Esse relacionamento de amor com Jesus vale a pena. Vale a pena porque nós temos do Senhor a sua segurança, a sua proteção. Então, meu querido, nesse tempo de isolamento, nesse tempo de limite, nesse tempo em que nós temos dificuldades de estar isolados, sem contato externo, a nossa porção é o Senhor. O nosso refúgio é o Senhor. O nosso fortalecimento é o Senhor. O nosso abrigo é o Senhor. E a nossa convicção deve ser cada vez maior, porque Deus espera isso de mim e de você. Você que está me ouvindo, que não conhece esse Deus, eu desafio você a buscá-lo. Eu desafio você a se envolver conosco para que você também conheça o que nós conhecemos e o que nós buscamos diariamente para a nossa vida. Você pode ter esse Deus também. Você pode se achegar a esse Deus. Você pode ter libertação da vida, do pecado. Você pode ter libertação da alma, das doenças emocionais, das doenças físicas, por meio desse Deus que tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Confie nesse Senhor, confie nesse Deus. Por isso, peça o que você precisa, o que tem incomodado o seu coração, o que tem incomodado a sua alma, o que tem incomodado a sua mente. Coloque na presença de Deus. Ele tem poder para eliminar todo o mal. E a Bíblia, e aqui quando nós aprendemos sobre isso, esses salmos, ele não fica mais sendo um amuleto, ele não fica sendo mais um livro, né, de promessa, um livro poderoso, aberto em cima de uma escrivaninha ou de um móvel na casa. Ele passa a ser uma palavra, uma promessa maravilhosa, uma palavra de poder, uma palavra de libertação. Por isso eu convido você nesse momento a orar a palavra, a orar agradecendo por esse Deus ao qual nós conhecemos aqui no Salmo 91. Orar glorificando o Senhor da maneira como Ele se apresenta aqui. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos orar em nome de Jesus? Paizinho querido, te damos graças a Deus pela Tua palavra, santa palavra, e nos mostra, Senhor, que podemos confiar de fato no Senhor. Podemos, ó Deus, realmente nos depender do Senhor, nos prostrar diante de Ti e esperar no Senhor.
Ó Deus, independente do que vivemos, independente das ameaças, independente das provas, independente das lutas, independente das crises, o Senhor está conosco, nos livrando de todo o mal. Te louvamos, ó Pai, que o Senhor nos tira do alvo de Satanás. Obrigado porque o Senhor manda os seus anjos a nos proteger, ó Pai, nos caminhos ao qual nós escolhemos. O Senhor ainda tem misericórdia e amor por nós e nos livra do mal. Obrigado, ó Deus, pela sua mão, ó Deus, obrigado pela sua forte mão nos segurando, ó Deus, e nos tirando, Pai, das trevas. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor também nos presenteia, nos resgatando, nos protegendo. Obrigado, ó Pai, também porque o Senhor se apresenta a nós como um Deus amoroso, um Deus presente na hora da adversidade, um Deus que nos honra. Obrigado, ó Deus, pela vida longa que o Senhor nos dá quando nós obedecemos o Senhor também. Obrigado, Senhor, por nos mostrar a Tua salvação à medida em que nós vamos nos envolvendo com o Senhor. E, Pai, nesse momento, orando aqui em favor de muitas pessoas ao qual está nos escutando nesse momento. É possível que tenha pessoas que estão aflitas, angustiadas, perdidas, sem saber o que fazer, qual caminho percorrer. Nós clamamos ao Senhor por essas pessoas. Pedimos ao Deus, em nome de Jesus, que o Teu poder venha de maneira sobrenatural sobre elas, tirando-as, ó Pai, desse estado, dessa situação. Ó Pai amado, ilumine o caminho dessas pessoas, abra a mente dessas pessoas, ó Pai, envolva-as com o Teu amor, com o Teu cuidado, com a Tua proteção. Mostre, ó Deus, a elas que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso para libertar, é poderoso para livrá-las do mal e é poderoso para destiná-las ao céu. Senhor amado, em nome de Jesus, que nenhuma dessas pessoas, ó Pai, pense que é impossível receber o perdão, que é impossível mudar de vida. Pelo contrário, se estão ouvindo isso, seja repreendido Satanás que tem dito isso. E nós declaramos, ó Pai, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, que o Senhor é o Deus ao qual tem poder para salvar e que pode, ó Deus, mudar a história dessas pessoas. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor manifeste o Teu poder, a Tua graça e que essas pessoas possam serem encontradas por Ti, sendo encontradas pelo Senhor, possam, ó Deus, receber a Tua graça, receber o Teu favor, o Teu perdão. Elas possam reconhecer o seu pecado, elas possam, ó Deus, confessar esse pecado, abandonar esse pecado e receber o Senhor como único Senhor e Salvador pessoal. E serem, ó Deus, e seus nomes serem escritos no livro da vida. Ó Deus, nós oramos assim por essas pessoas. E também te oramos, ó Pai, em favor da Tua igreja, do Teu povo. Fortaleça o Teu povo, anime o Teu povo, levante o Teu povo. Ó Deus, encoraje o Teu povo, ó Pai, a buscar ainda mais o Senhor, a viver intensamente, ó Deus, a vida com o Senhor, a serem fiéis a Ti, Senhor, em todos os sentidos, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor se agrada de todos quantos obedecem o Senhor e vivem uma vida de fidelidade ao Senhor. Nós Te louvamos por isso, Pai. Abençoa todos quantos estão ouvindo aqui essa noite. Guarda-nos do mal, ó Deus, alegra o nosso coração por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Louvado seja Deus pela sua vida e nós convidamos você a estar conectado conosco aí nas nossas redes sociais. Esse mesmo vídeo estará também em outras plataformas, YouTube, né? E também o desafio para você é você procurar o Senhor para a sua vida, para o seu coração. E se porventura você não tem uma vida com Jesus, passe agora mesmo a buscá-lo. Passe a ter um envolvimento com o Senhor. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. E invoque-o enquanto ele está perto. Amém?